Hoje vou apresentar para vocês parte do Senai de Guarulhos, que está com uma unidade móvel de economia circular. Nós viemos conhecer a unidade móvel e aproveitar e visitar a escola inteira, que é um parque maravilhoso de ensino. Acompanhe a gente. Oi, Julian, tudo bem? Oi, Júlia, prazer. Esse aqui é o nosso Appliqued Light, ele é um sistema intuitivo para a gente montar os nossos produtos. Então aqui a gente está cadastrando os produtos, por exemplo. Aqui a gente tem indicação de qual caixinha, então vai de 1 até 12. Tá. E aqui a gente vai editando. Aqui, por exemplo, tem 4, a gente vai contando ali. Normalmente a gente pode colocar mais ou a gente pode colocar menos. Aqui são as nossas quantidades por enquanto. A gente salva. E aqui automaticamente já aparece a quantidade que realmente tem. Por exemplo, aqui antes estava o 0, agora aqui já ficou 1. Como que é seu nome? Vanessa, perdão. Vanessa. Bom dia, Vanessa. Bom dia. Aí aqui ele vai indicando os produtos que a gente precisa pegar e a ordem deles. Então, por exemplo, a gente vai pegar isso aqui, a gente tem que apertar o botão e escanear aqui no QR Code. Aí ele vai falar que está incorreto. Não sabemos o porquê ainda. Mas aí a gente vai montando conforme os passos que ele vai falando. Nisso a gente vai fazendo e isso diminui a quantidade de erros que tem no processo. Então é uma coisa bem intuitiva. Processo bem intuitivo e também no final ele gera um relatório de tempo que você gastou para produzir aquele produto, o que serve como indicador para a empresa, tipo, ó, aqui está gastando muito tempo, como é que a gente pode mudar isso? Então, vai ajudar nesse auxílio de redução de tempo e também redução de custos e de erros. Muito bacana. Parabéns, obrigado, viu? Já conhece do nosso laboratório? Não conheço. Eu passei aqui, mas não... Você podia me explicar um pouco? Não, a gente pode explicar, Então, vamos lá. No computador, porque, por exemplo, se a gente quer expandir a fábrica ou abrir um novo espaço, é muito complicado de fazer isso na realidade, porque gastar tempo, dinheiro, muitas vezes não é possível. Então a gente faz toda a simulação aqui no computador e ela realmente funciona. A gente pode realmente colocar aqui e aparece os operadores trabalhando e tudo mais. Aqui você pode colocar até o tempo para ele iniciar ou parar e a gente consegue realmente simular. Aí seguindo aqui, nós temos também a nossa Slim Sorter, que é basicamente para separação. Ela tem 2 esteiras para orientar para qual lado ele vai. E ela ainda, você coloca aqui e ela vai medir o peso, o volume, o tamanho do produto, identificar todas as informações que estão ou no QR Code ou no código de barras. Ela identifica tudo isso e também gera um relatório no final para ver todos os produtos que foram separados no dia. E, por exemplo, se eu quero mandar um produto para São Paulo ou para Campinas, ele direciona para 2 partes completamente diferentes. Aqui é só mudar de treinamento, mas ajuda muito pra gente aprender realmente como funciona na prática. Sim. Aqui a gente tem nosso AMR, que ele é basicamente veículo autônomo que ele mapeia todo o ambiente. Ó, é bem educado, ele dá bom dia. Tá vendo? Espero que A gente aproveite consegue a colocar o visita. produto, ele vai ir até o estoque e deixar lá. Ele já tem um roteiro da produção já também, o que auxilia muito pra não ficar toda hora... As atividades, porque ao invés de você ficar indo de lá até cá, de cá até lá, ele já auxilia nesse processo. Bacana. Insira os produtos. Aqui nós temos o nosso L ponto, também tem um do outro lado, que serve pra gente utilizar os drones, que ultimamente está sendo bem utilizado para entregas e também para mapeamento da fábrica. Então ele auxilia toda na segurança e na gestão de produção. Aqui hoje a gente não está com ele, com os drones, mas normalmente a gente utiliza. Nós temos a nossa paleteira elétrica, que nos auxilia muito quando a gente vai fazer simulações de processo, de pedido. Por exemplo, a gente simula o cliente fazendo um pedido, a gente vai até o nosso estoque, com a paleteira, coloca num pallet, traz de um lado até o outro, direciona para a Slim Sorter, faz a separação. Então a gente entende como funciona todo esse processo de pedido para ter uma noção real de como funciona.
Aqui a gente tem uma parte de esteira que a gente coloca os produtos para serem transportados. Claro, isso aqui no processo de fábrica é bem maior, mas a gente está aqui só com demonstração. Aqui faz parte do nosso estoque de produtos, então a gente coloca, pega, somos também. Aqui a gente tem a gestão de produção Kanban, que é um planejamento de origem japonesa, e aqui a gente consegue ter a visualização dos projetos que estão ocorrendo, o que tem a longo prazo, a médio prazo e o que é mais urgente. A gente esqueceu de falar das impressoras 3D, a gente tem 4 aqui. Aquela ali é de resina, não, aquela ali é de filamento, aquelas duas são de resina, aquelas laranjas, e a gente tem impressora térmica. Esses exemplos aqui são feitos pela... De resina. Dá pra... Quer falar? Eles têm muito mais detalhes, a gente normalmente utiliza para prototipagem, que a gente vai simular os produtos em uma escala bem menor, mas com muitos detalhes, tornando o mais fiel possível. Sim. Normalmente, a impressora de filamento e a térmica tem um pouco menos de qualidade, mas ainda servem o seu propósito. E o cuidado também após o processamento da impressora 3D, por exemplo, aqui da resina, a gente tem que tomar muito cuidado para tirar o suporte, porque até hoje a gente pode tirar e ele ainda pode desmanchar totalmente o produto. Cadastro, tem um pedido para a gente poder realmente simular como a gente faria num processo fabril. Então, todos eles têm um código identificando o que é o produto. Então, nós chegamos aqui, podemos realmente simular uma ordem de produção, pegar o pedido, colocar, levar de um lado ao outro, fazer todo um cálculo de tempo, de produção, de custos também. Então, por exemplo, a gente teve uma atividade que a gente quer alocar todos os produtos de uma forma correta. Então, não adianta nada a gente só pegar e colocar e transportar. A gente tem que colocar com cuidado, porque ainda assim é um produto que está ali dentro. Sim. Tem que tomar todo esse cuidado e, claro, também tem a parte da gente verificar se o produto está certo, se tem realmente, porque às vezes o cliente pede 5 e a gente só tem 4. Então, a gente tem que parar e falar para o nosso gestor ou para o nosso líder, falar, olha, aqui a gente tem um problema porque a gente não tem. E isso nos auxilia muito para quando a gente for no mercado de trabalho, a gente ter uma noção real de como funcionam as coisas. Apesar do curso formar gestão de logística, a gente tem que estar de acordo ali também com a prática. E aqui, por último, nós temos o nosso simulador de empilhadeira, que auxilia a gente a realmente sentir como que o colaborador se sente ali dentro, como que ele faz essa movimentação, porque, como você falou, é um curso de gestão, mas a gente precisa ter uma noção real de como as coisas funcionam para poder acompanhar, para poder ter propriedade no que a gente está falando. Sim. Ali está outra de ponto que eu tinha mencionado. Tá, e essa máquina é o quê? Essa é a nossa Smart 4.0 com gêmeo digital. Ela nos auxilia, basicamente, junto com o software, a em qualquer lugar a gente simular o que realmente acontece na fábrica aqui. E também você pode estar em casa e também já está vendo o que está acontecendo nessa fábrica. Você consegue programar e mandar para cá e ela vai fazer. Também nós podemos estudar a tecnologia por causa do braço robótico, que ele basicamente faz toda essa produção que a gente faria manualmente, a gente faz com ele. Com o software integrado aqui, a gente pode comandar a ordem de produção de qualquer lugar e ter certeza de que ele vai fazer da forma correta, monitorando. Até porque também hoje a indústria é 4.0 e é a nova tendência. Júlia, conta pra gente, esse curso, esse tour todo que nós fizemos aqui, esse curso é o quê? É o curso de Tecnologia em Logística, é o superior do Senai, que agora é uma nova tendência também. Tá. É o único curso superior de logística do Senai, principalmente em Guarulhos, já que aqui é uma área que é a grande logística, principalmente por causa do aeroporto. A gente está no 3º semestre e a gente já está quase acabando, é um curso muito rápido, mas que forma gestores de logística. Muito bacana, muito obrigado, Vanessa, pelo curso, pela aula que vocês nos deram aqui, pelo acompanhamento. E o que vocês levam de bagagem disso tudo aqui? Eu que agradeço por você estar dando essa oportunidade para a gente explicar aqui sobre o nosso curso. Ele traz para a gente todo um conhecimento sobre tecnologia, sobre o campo, sobre a área, além dos professores que nos auxiliam em 100% do tempo a termos o melhor aprendizado possível nessa área. Com todas as tecnologias, aprende realmente como o mercado funciona, como podemos integrar nele e como podemos auxiliar as empresas que a gente vai trabalhar futuramente a serem o mais alto nível de logística do setor. Bem, pessoal, vocês acompanharam o tour que nós fizemos aqui no setor de logística. É muito bacana, tem muito equipamento. Obrigado, Júlia. Obrigado, Vanessa. Eu te agradeço. Continua acompanhando a gente aí que tem muito mais.
Legal. A gente está aqui em cima, né? A gente faz parte do núcleo de tecnologia e presta atendimento para a indústria. Então o Senai tem alguns programas, né, como o Sebrae Tech, o Brasil Mais Produtivo, né, que a gente presta atendimento para a indústria a fim de gerar ganho de produtividade, né? Então a gente trabalha em cima da eliminação de desperdícios da indústria, otimização de processos para ter a maior produtividade, maior qualidade. Então a gente está praticamente todo dia aí dentro das indústrias. A gente está uma faixa Vocês prestam uma consultoria geral dentro da empresa. E presencial. Legal. Né? Exatamente. Então o nosso método é chão de fábrica, né? A gente chama hands-on. No termo japonês, Genchi Genbutsu. Ir perguntar às pessoas e às coisas para que nós possamos executar essas atividades de melhoria contínua nas empresas. Mas acho que mais do que fazer o projeto, executar o projeto, é disseminar a cultura lean nas pessoas. Né? Então, não importa o ganho, importa a transformação das pessoas para que lá na frente gere um resultado maior. Esse é o nosso objetivo. Bacana, é o mais difícil. Potencialize, descarbonização, sim, e a jornada de transformação digital. Isso, além disso também tem o Rota 2030, que é um programa voltado especificamente para a cadeia automotiva. Né? Então são diversos programas. Se listar todos aqui, são muitos, né? Além do segundo andar, digitalização, como ele falou, potencializa. Então são diversos programas que vai se encaixar de acordo com a necessidade da indústria e as credenciais dela para poder serem aceitas. Né? Valeu, parabéns para vocês aí pelo trabalho. Muito obrigado. Até mais. Boa visita. Obrigado. O pessoal que está nesse curso de ferramentaria aqui, todos eles já estão empregados? As indústrias que mandam eles como jovem aprendiz e já levam mão de obra ou tem algum aqui disponível? Nós temos alunos disponíveis sim. Hoje nós temos em torno de 60% de alunos empregados como menor aprendiz, atrelado a essas empresas da região. E outros aí procurando uma oportunidade como jovem aprendiz. Quanto tempo demora um curso desse? O curso completo são de 2 anos. O aluno inicia no primeiro ano com um curso de mecânico de usinagem de moldes para plásticos, onde iniciam 3 turmas com 16 alunos, cada uma delas, durante um ano, período integral, das 8 às 17. Durante esse processo de um ano, eles passam por uma avaliação interna, onde 32 que tiverem melhor aproveitamento, onde 16 vão para o construtor de molde e 16 para projetista de moldes para plásticos. Aí sim ficam mais um ano estudando aqui conosco o período integral e aí sim fecha o ciclo de 2 anos. Aí você me pergunta, os 16 que ficaram nesse processo lá atrás, eles já estão preparados também para atuar no mercado de trabalho como mecânico de usinagem de moldes para plásticos. Qual que é o diferencial desse primeiro ano de curso? Eles trabalham de 600 horas em máquina CNC e CAD/CAM. Aí continuando, esse próximo ano, os 32 como projetista e construtor de molde. Mais um ano de curso. E esses moldes ao final do curso, o que é feito com eles? Hoje nós temos um trabalho em parceria com a Gerdau, de uma forma corporativa com o Senai São Paulo, onde é aplicado a economia circular. Então a Gerdau recolhe todo esse material, essas peças, reprocessa e devolve para as escolas do Senai, principalmente como arame de solda para MAG, solda MAG, processo de solda MAG. E quantas, aqui é o período integral, então você forma 36 alunos por ano? E por ano nós formamos 80 alunos por ano. São 80 alunos. 80 alunos por ano. Isso aí, pessoal, curso de ferramentaria no Senai, estou no Senai Guarulhos, bem bacana. Seria o construtor de molde e o projetista de molde. Então essa é a condição de 2 anos que esse aluno fica aqui em período integral. Esse curso foi reformulado em 2020, então a primeira turma iniciou em 2020, né? Então a gente está nesse ciclo agora da 5ª turma do mecânico de usinagem e já a 4ª turma de construtor e projetista de moldes para plásticos. E normalmente 100% dos alunos saem daqui empregados já. Isso é importante falar assim, porque com toda essa formação
durante esses 2 anos, as empresas já vêm buscar esse aluno e, na grande maioria, esses alunos já saem empregados. E a gente tem até uma certa dificuldade com outras empresas que vêm nos procurar, porque nós não temos quantidade e demanda de tempo para atender todas essas empresas. É o meu caso, mas eu vou ter um, né? Vai ter, você vai ter. Bom dia, tudo bem? Como é que tá? Tudo bem? Tudo jóia? Bom dia, pessoal, bom dia. Bom dia. Deixa o senhor Luiz se apresentar, mas ele é um grande empresário, parceiro nosso aqui do Senai. Bom dia para vocês, meu nome é Rui Katsuno, eu tenho uma empresa em Mariporã, onde nós fabricamos os equipamentos de termoformagem e eu estou precisando de 2 projetistas para desenhar equipamento. Então, a técnica que vocês adquiriram aqui, vocês projetam qualquer coisa. E nós temos hoje uma empresa com 50 colaboradores. Também sou presidente do Instituto Sou do Plástico, que a gente leva a economia circular para dentro das escolas. E basicamente é isso aí. Quem vai apresentar o curso aí? Primeiro a gente começa pela primeira conversa, um pouco, e a gente procura conhecer o gente na loja. A gente fez o molde da tampa, de plástico, a gente fez o molde do mixer. Tem aqui o mixer da tampa. Primeiro semestre a gente faz o mixer e a tampa também. E temos um exemplo de outros moldes ali, para que a gente faz. E aí, no segundo semestre, a gente passa para o nosso TCC, que é onde a gente produz. A gente tira, por exemplo, a gente fez a lente, a gente tirou pontos dela, e aí a gente fez a malha, de engenharia reversa depois, e finalizamos com o molde. Temos um exemplo ali, se o senhor quiser ver. Quero. Também tem outro grupo que fez a carcaça e o dispenser, seguindo a mesma metodologia. Tem um exemplo da lente. Nós usamos o molde e a gaveta seria tirada por cilindros hidráulicos, certo, Luiz? Isso mesmo. Também tem um pistão atrás, porque como ela tem um ângulo negativo aqui na ponta, esse cilindro das abas, é né? isso mesmo. Ele iria ajudar a puxar. Bacana. Tá quase, né? Finalizamos. E aí também temos o dispenser, que é desse grupo aqui. Se quiser passar por aqui. Tudo bem? Bom dia. Sim. Bom, aqui é o módulo dispensa. Então, através da engenharia reversa, a gente usa o modelamento pela nuvem. Ele não pegar ali. Aqui é a engenharia reversa. Primeiro a gente passou por pela engenharia reversa primeiro, e depois a gente vem com uma malha. Que estava muito pesada, a malha é muito pesada. Então a malha é feita por um scanner, deixa a peça uma superfície, faz um escaneamento e ele vai dar uma nuvem de ponta e a gente vai traçando a peça e a forma e vai modelando ela conforme o escaneamento. Quando a gente termina a engenharia reversa dela, a gente vai para o split. Esse aqui. Deu a travada. Você consegue entrar no split aí? Bom, o split, ele vai encontrar onde fica a linha de fechamento, né, para ter a criação dos postiços. É esse aqui, o primeiro aqui? Mas é porque... Aí seria mais um exemplo, na verdade. Então, quando tem a linha de fechamento e faz a criação do postiço, a gente vai para a criação do molde. Então, coloca os postiços e posiciona o molde e faz os componentes e faz toda a criação do molde, criando a refrigeração, a parte da injeção dele. Vocês têm quantos anos? Aqui varia de 18 para 20 anos. Eu sou mais novo, tenho 17. Então,
Aqui, então, faz a impressão do molde, tem os cálculos de placa suporte, a tonelagem da injeção. Faz toda a Caramba, que impressão, bacana. a refrigeração e depois finaliza entregando para o professor para ele visualizar se está tudo certo e correto. Muito conforme ele bacana. pediu. Gente, nós temos a carcaça. Esse grupo aqui da frente. No computador. Bom dia. Bom dia. Prazer, meu nome é Gabriel. Prazer, Gabriel. O nome do meu grupo, que é composto pelo Guilherme, Kira e o João. A gente ficou encarregado de fazer o molde da carcaça da lente, como ele apresentou a lente. A gente fez a carcaça, que seria a base, né, que vai interno, que o pessoal não vê, né? Então a gente faz a parte que o pessoal não observa. Então, que nem o meu colega falou, David, a gente faz uma engenharia reversa dessa peça, primeiramente usando equipamentos manuais, como paquímetro, micrômetro, até mesmo pente de raio, para tirar todas as medidas possíveis e jogar dentro do software. Depois desse processo, a gente utiliza uma malha. Eu só não vou abrir porque senão vai travar aqui, não vai dar para mostrar. Mas ela gera uma nuvem de pontos, que é uma malha, que ela vai dar toda a geometria da peça para a gente ter uma precisão maior por exemplo, alguns raios, alguns cantos que o que a engenharia reversa manual não pegaria, a nuvem de pontos a gente consegue ter um dimensionamento melhor. Sim. Logo após a modelagem da peça, a gente joga ela no split, que é onde a gente vai criar as linhas de fechamento, colocar os insertos, né, onde que vão ser encaixados os insertos dessa peça, as gavetas, sinalizar as gavetas, e com o split montado a gente faz o molde. Esse é o Top Solid, né? Esse é o Top Solid, a gente utiliza o software Top Solid. E aí aqui a gente joga essa peça dentro do molde e começa a projetar. Então a gente faz a colocação de suporte pilar, de pinos extratores, colunas e buchas, guias, refrigeração. Nesse caso aqui a gente está usando um bico quente, então também tem a parte do manifold. A gente tem uma centragem. Aqui a gente tem um cilindro hidráulico, né, que é para fazer essa extração dessa gaveta. E aqui é mais ou menos uma simulação de como seria feito essa extração, né, esse sistema do molde. O molde vai descer, ela vai subir, vai acessar. Esse molde mais ou menos tem 1,5 m, mais ou menos. Muito bacana. Parabéns para vocês. Obrigado. Depois de tudo que a gente faz no TCC, a gente faz um relatório explicando passo a passo, que são muitos passos, desde os cálculos, tira ponto, enfim. E aqui nós temos, caso você queira escanear, o dispenser da lente e o da carcaça. Bacana, quero sim. Queria permitir mostrar, você falou em projetos de máquinas, né? Sim. Eu acho que em relação ao software e ao Top Solid que nós utilizamos, com essa parceria que nós temos com eles, questão de proatividade, alguns alunos, inclusive, queria mostrar para você, Kira, por vontade própria aqui, lógico, a autorização do nosso docente, nosso professor André, ele criou, né, pegou na internet uma imagem de um esboço de uma locomotiva e detalhou ela todinha, desenhando peça por peça. Então, acho que em relação à construção de máquina, né, acho que é legal você... O processo é o mesmo. É simulação? Simulação. Tem como abrir alguns detalhes aí? É só o modelamento, né? Isso. Detalhe você não tem como abrir, igual você mostrou aquela vez? Detalhe? Interno, né? Parte interna. Ah, tem como você. Aqui é a parte das tubulações. Fiz todos os furos aqui, os canos. Aqui também tem toda a parte aqui do controle do maquinista. Tá bem detalhado também. Aqui embaixo também a parte da solda. Foi em torno de 400 peças que eu fiz. Quanto tempo demorou esse projeto? Quanto tempo? Acho que foi um mês e... por aí, um mês. Porque tinha alguns dias que eu ficava na oficina, né? Aí não tinha tempo pra fazer a locomotiva. Eu só fazia ela no tempo vago, quando eu tinha algum tempinho. Eu terminava as atividades e acabou nisso. Um mêsinho, já fiz a locomotiva. Bacana, parabéns. Obrigado.
que podemos que é esse. E aí o molde aí projeta aqui, faz ali e testa aqui mesmo? Na verdade, a gente faz só a parte de projeto de molde. O que a gente faz aqui dentro são os mix. O mixer, né? Então, aquilo que eu expliquei para você, né? Nós temos os dois cursos, o projetista e o construtor de molde. Sim. Então, o projetista, eles trabalham na parte de projeto do molde, da tampa e do mixer, né? E o construtor, eles trabalham na parte de construção desse molde. Então, mas eles vão fazer esse molde que eles vão projetar aqui. O projetista, não. Não, projetista não, mas o construtor, sim. Vai ser fabricado esse molde aqui dentro e testado aqui dentro. Sim, são aquelas peças que eu lhe mostrei que estão nas bancadas. Já está injetando, na verdade. Esses produtos aqui já estão injetados. Inclusive tem esse detalhe, eles aprendem a preparar, operar e programar toda a parte da injetora também, entregar o produto pronto no final do curso para nós. Na verdade, eles têm projeto de produto, estudo de produto e também aula de polímeros também. Então tem essas 3 matérias, fora projeto, né, aqui. Tanto projetista como construtor também. E a parte de construção também. E operar a injetora, desce lá e opera a injetora. Coloca lá os parâmetros, recalque, força de fechamento, quando tem que calcular, quando tem que colocar, né, em função do cálculo. Então ele tem todo esse aparato aqui, já sai bem estruturado. Não tem discussão, né, do projetista com o operador, né? Sim, justamente. Bacana. E quanto à lente, né, do farol, a carcaça, o dispenser, como aqui tem um tempo maior de trabalho por causa da questão do projeto, eles não vão construir um molde, aí nós temos essa questão da engenharia reversa, né? Aí nós utilizamos esse recurso, como eles explicaram melhor do que eu, é feito todo um trabalho de medição ponto a ponto, faz a primeira etapa do projeto, faz manual, depois e na sequência escaneia. com o scanner para fazer também essa parte com o scanner para fazer essa comparação. Essa parte do manual ajuda bastante quando chega no de pontos, né, para ele, né? Que já tiveram no trabalho, na hora que chega no de pontos, é só pegar um ponto aqui, um ponto ali. Que não é todo mundo que tem scanner, né? Então tem que aprender Então o tem ponto. que aprender os dois, né? Tem empresa que vai ter scanner e tem empresa que não vai ter. E aí, como é que eu vou fazer? Então tem que saber adaptar esses dois. A realidade do mercado. Muito legal. Esses 2 pontos, né? Vou mandar assim. Obrigado, Seu professor. parceiro vizinho lá da feira, né, também, né? Tem um monte de gente que quer lá. Gente, bom dia, boa aula, obrigado. Pessoal, obrigado. Obrigado para vocês. Valeu. Parabéns. Na área de logística, né? Logística, transformação digital, descarbonização, economia circular, lean manufacturing, isso daí. Bom dia, meninos. Bom dia. Vai apresentar aqui o empresário, tudo né? bem? Lá da NTF, área de termoformagem, ele veio aqui, né, fazer uma visita, conhecer aqui a nossa unidade, ver a unidade móvel de economia circular, laboratório de logística, ferramentaria, área de plásticos aí, né, um parceiro aí do Senai, veio conhecer, assim, vou mostrar, né, quantos especialistas, consultores em diferentes áreas nós temos aqui, né. Então, né, aí o Elvis e o Kaique já deram, né, um briefing lá embaixo. Agora vocês podem, né, falar o que cada um está desenvolvendo aí, não com as empresas que estão desenvolvendo a consultoria, mas sim, né, as linhas de atuação de cada um, bem rapidamente, que aí o Rui vai ficar contente de saber e disseminar isso aí na região, na qual ele tem um conhecimento grande lá, que é Mariporã, né, com as indústrias da região, né, e isso aí fomenta realmente a gente está atingindo, né, a maior quantidade de indústria possível nesses programas que vocês desempenham tão bem, tá bom? Então, esse é o primeiro. Começa com o Valver. Vai lá, Valver. Bom, aqui sou parte de consultor mais voltado para a área do plástico, né, para tanto transformação plástica, injeção, ferramentaria principalmente. Estive no stand de vocês lá na feira, estava bem bonito esse stand de vocês. O pessoal lá justamente para levar uma solução do... A gente grava e depois solta no YouTube. Legal. É tipo dia a dia no YouTube, fica tranquilo. Não tem problema. Depois eu vou para vocês lá, a gente já participou de uns podcasts lá. Vamos lá, tá convidado. Legal, vamos lá. Então, dentro dessa parte aqui, pessoal do núcleo, né?
Eu converso muito com o Cleiton aqui nessa parte de ferramentaria, a gente desenvolve bastante coisa, na parte de plástico, o pessoal dos professores, a gente interage bastante, levando o pessoal na indústria para poder resolver os problemas deles, que ainda encontra muita carência, o pessoal que sabe soluções para o plástico, né? A gente encontra muitas pessoas que são fuçadas, não chegou a estudar e hoje não tem o tempo para estudar. Então a gente acaba levando até eles a solução, né? Então, eu basicamente trabalho muito com essa parte, com o pessoal. Dentro dos especialistas. Aqui a gente desenvolve que os especialistas, cada um tem a sua especialidade raiz. Aí a gente vai conversando e vai se levando nos lugares. Eu sou o Carlos. A minha área de atuação principal é estoque e distribuição. Então, como a empresa recebe, como ela guarda esse material, como é esse lote que vai entrar na produção, como é a saída da produção, como ela guarda e como ela entrega isso para o cliente. Essa é a minha área de atuação principal. Eu conheço um monte de gente que precisa disso aí. Bem, eu sou o Elvis, você falou lá embaixo, né? Minha especialidade é eletrônica, mas aqui eu também fiz bastante projetos na captação de fomento, né? Nas linhas dentro da FINEP, desenvolve SP, que é a operadora aqui de São Paulo. Então a gente escreve projeto, como a gente comentou lá embaixo, principalmente para captar o recurso lá na etapa 4 da jornada ou em outras contratações diretas, né, pegando valores maiores. Bom, eu sou Rodolfo, né? Eu atuo principalmente com Lean Manufacturing, também atuo desenvolvendo layout, né? Atendo os cartões aí de Rota, Brasil Mais Produtivo e Sebrae Tech, né? Faço também prospecção de empresa, vou com o empresário, entender qual é a dificuldade, qual é a necessidade, trazer o pessoal aí para discutir soluções para as empresas da região. Olá, tudo bem? Eu sou o Kaique. Nós conversamos lá embaixo, né? Falei um pouco das atividades que o nosso núcleo faz, mas eu sou especialista em melhoria contínua de processos, especificamente em Lean Manufacturing. Tive a honra e o prazer de participar de eventos junto à Toyota, aprendi na fonte e hoje aplico nas empresas, né? Então, diferente do segmento da atuação, eu atuo diretamente em qualquer segmento nas empresas. Meu nome é Vitório, sou recente aqui, recém-contratado, há 2 meses, e minha especialização na área de logística e melhoria dos processos produtivos. E estamos trazendo agora para ser implantada efetivamente simulação de processo. Então, assim, o empresário tem uma nova área para implantar, uma mudança da empresa. Antes de você investir, o ideal é que você simule sua fábrica. Então, esse software da Sistema Adquirido, ele simula a produção e, se você quiser assim, em 5 anos, em 10 anos, como é que esse layout vai estar? E esse software faz isso, ele vai dizer, ó, dos 5 anos, ok, com 10 anos tu vai ter problema, vai ter gargalo. Então, você já faz uma fábrica com a previsão de uso. Porque o que a gente encontra muito aqui é faz a melhoria, 1 ano, 2 anos depois, já deu gargalo. Quer dizer, aconteceu uma coisa ruim, vendeu muito, não tem mais condição de atender. Então, assim, você já faz um novo layout, preparando uma outra fábrica, isso. né? Assim vai. Porque às vezes o empresário diz, não, eu vou sair de 1.000 metros para 2.000 metros, está ok. Quando a gente faz a previsão com aquela expectativa de venda, tu vai dizer, olha, 3 anos está superado o teu layout. Então você deveria ir para um ambiente melhor. Porque depois que você investiu, aí o nome do ajuste é Caterpillar. Derruba tudo, começa tudo de novo. Aí fica muito caro. Então esse software ajuda muito. E assim, o trabalho que o pessoal faz vai ficar mais previsível. Você vai fazer alguma coisa e vai dizer, olha, esse layout, com essa demanda que você estimou, ele vai suportar até o ano tal. Então, assim, é bem interessante, é uma grande melhoria no processo, porque a ferramenta que a gente usa, que é o Lean, ela é sensacional, só que ela não faz milagre. Se sua empresa está vendendo muito, você vai precisar de mais área. Não tem milagre. Milagre já foi feito antes, que era melhorar a produtividade. É um problema bom. E uma solução boa. É um problema bom. Bom dia, meu nome é Ricardo, eu sou consultor
da equipe do Senai, trabalho na área de engenharia de produção, também com o Lean Manufacturing, né? Trabalhando no desenvolvimento de processos, análise de desperdício dos processos, planejamento estratégico, né? Desenvolvimento, né? De todo o escopo de processo. E a gente atua, né, em todas as áreas de melhoria, né, de processos. Né? Eu mesmo trabalho numa área específica, né, então demanda de vários processos a gente atua, faz a análise, né, todo o mapeamento do processo e sugere, né, melhorias e trabalha em cima delas também, né, todo dentro do projeto. Vamos aqui na outra sala apresentar o pessoal. Pessoal, bom dia, bom trabalho, obrigado. Tá convidado para ir lá no podcast, hein? Você pega meu telefone com o Wagner. Tá bom, vou chamar. Ah. Já apresentou? Eu não, pode apresentar, pode apresentar. Bom dia, bom dia. Silvio, bom dia. Tudo bem? Prazer, André. Oi, tudo bem? Prazer, tudo bem? Como é? MTF Termoformadoras. Prazer, Silvio. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Ele é da empresa MTF, veio conhecer a unidade, aí o pessoal trouxe aqui para conhecer os consultores. O pessoal lá tudo já se apresentou. É rápido, é se apresentar o nome do que faz a especialidade. E vamos de frente. Aquele sistema de simulação, esse é o cara que faz o milagre. Ah, é esse aí. Ele é que vai ser um dos operadores. Eu ia abordar isso daí, né? Eu sou o Gustavo, estou aqui no Senai junto com um grupo de tecnologia, mesmo atuando na área da instrução, né? Como instrutor. Hoje eu estou atuando mais com simulações, né? Então a gente teve a formação para atuar com a simulação, trabalho com parte de projeto também, né? Então mexer com software para fazer projeto mecânico, agora atuando na área de fazer simulação de planta, que você acaba colocando ali para analisar o processo, se o layout é o melhor possível, como que está tendo, colocar as informações para você obter um retorno se o porquê que não está sendo eficiente, ou o porquê que a melhoria que a gente está abordando vai ser eficiente agora. Então é nisso que eu estou atuando mais. Eu sou Silvio, né? Sou mais novinho de todo mundo aqui. Meu trabalho é com manufatura enxuta. Eu trabalho com manufatura enxuta, né? Com Lean Manufacturing. Vivência fabril e aplicação dos conceitos. Né? Eu fico muito contente quando tem 5S funcionando já. Mais do que isso. Estou lutando para isso. Mais contente ainda. Bom, é isso. Sou o Leandro, sou instrutor de formação profissional, trabalho nas empresas, né, com a parte de treinamentos e também agora estou atuando aqui com a equipe em prospecções de programas, Rota 2030, B+P e atuando aí com as melhorias contínuas, né, Lean Manufacturing. Valeu, obrigado. Meu nome é Jefferson, assim como o Silvio, né? Também sou um consultor voltado para a área de Lean Manufacturing, né? Onde a gente atende lá em campo, né? Atuando aí nas empresas conforme a necessidade que ela precisa, desde organização, planejamento de produção, layouts, né? Próprio 5S, metodologia para redução de custos, né? Porque é o que a empresa necessita hoje, né? Reduzir custos, aumentar o lucro, né? A gente trabalha voltado, né, para poder atender o que a empresa necessita no mercado. Bacana. Meu nome é André, também faço parte do time, estou como consultor. A gente tem esse foco mesmo de chão de fábrica, mas especialmente compreender o que faz a pessoa fazer ou não fazer tais orientações. Né? Sou engenheiro de formação, atualmente estudo neurociência, justamente para entender isso, né, saber das dificuldades. Mas também faço parte do time que tem trazido bons resultados nas empresas. Bacana, com um time desse também, né? Se não trouxer resultado. Obrigado, pessoal. Bom dia, bom trabalho para vocês. Prazer conhecer. Obrigado. Nós temos aqui laboratório de ensaios mecânicos, né? Metalográficos. E, inclusive, recentemente nós adquirimos 3 simuladores de soldagem. Aonde? Entra também na questão da descarbonização, né? Então o aluno faz uma prática inicial no simulador e isso diminuindo o consumo de gases, né? Na área de soldagem e também eletrodo. Então a gente acaba tendo um ganho aí na questão da descarbonização também, que é um trabalho do Senai que está bem forte. Eficiência e descarbonização. Isso. Em torno de 3 anos aí com esse trabalho forte, certificado. Então esse equipamento veio para esse fim também. Quer dar uma olhada?
Estudar ainda, né? Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Oi, essa turma aqui Como é vai? aquela que eu comentei Prazer. com você lá embaixo, que é o primeiro ano, né, do mecânico de usinagem de motos para plásticos. Essa é uma das turmas das 3 de 16 que eu comentei com você. Tá. E agora eles vão passar por um processo seletivo interno, como eu disse, onde os dos 48, 32 vão continuar mais um ano conosco aí. Bacana. Então, eles estão tendo aula de ciências aplicadas, né? Então, depois matemática, então tem todo esse cunho também de aprendizado na parte da ciência, matemática atrelado à mecânica, né? É, que nada mais é que matemática. Simuladores de solda, né, que eu comentei lá fora, adquirimos já em torno de 2, 3 meses. Ah, muito legal, muito bem equipado, né? Obrigado, viu? Obrigado, tchau, bom dia, boa aula para vocês. Os moldes, né, do mixer, né? Uhum. Desenvolvendo, consultor de molde e lá o da tampa. E aqui o porta-molde, né, do mixer e da tampa também. E todos os alunos operam todas as máquinas? Todas as máquinas. Torno, CNC com ferramenta acionada, centro de usinagem 3 eixos, 5 eixos, erosão CNC penetração, erosão a fio CNC e erosão penetração manual. Aqui nós temos equipamentos para ensaios laboratoriais, tá? Aqui é um local de prestação de serviço, também de área educacional, mas a gente faz muitos ensaios para as indústrias da região, espectro fotônico líquido, sólido, gasoso, a câmara de flamabilidade, a gente está terminando a instalação agora dos gases lá fora para poder queimar o material, dinamômetro, né, tração, compressão e outros equipamentos, TGA, TGE. Então, Bom dia. Professora Beatriz, especialista. Tudo bem, professora? Como vai? Prazer. Bia, uma geral. Apresentar no geral? É. Então, aqui no laboratório, a gente tem essa máquina que é o reversível, então ele é mais para líquidos, compostos líquidos. Aí a gente coloca as cápsulas aqui dentro e ele vai emitir ondas do V visível e vai sair um gráfico de comprimento de onda no computador. Aí conforme tem os picos da onda, a gente vê qual material que é, pelo tipo de ligação do material. Tá. O outro é a mesma coisa, só que é com infravermelho. Então aqui eu coloco o polímero aqui, né? Eu abro essa cápsula. Coloco um grânulo aqui, aí aqui ele tem um diamante e vai jogar raios infravermelhos. Vai acontecer a mesma coisa, vai ter o comprimento de onda e eu consigo identificar o material. Aí aqui eu tenho um durômetro A, char A, e na outra sala eu tenho um char D. Então aqui a gente vê o risco do material, a profundidade que eu consigo fazer, penetrar o material, né? No microscópio, uma balança analítica, e aqui é um analisador de umidade. Então, se eu tenho algum material de engenharia que preciso tirar a umidade para processar ele, eu consigo fazer aqui em vez de colocar na estufa. Entendi. Então, eu tive problema uma vez lá na oficina, o professor estava com dificuldade de processamento, ele falou, você consegue fazer? O PIS estava com 19% de umidade. Para eu processar o material tem que estar 0,003. Ele estava 14%. Então, ele dá bastante problema. Esse daqui é o índice de fluidez, então eu passo o polímero aqui como se fosse uma extrusorinha, ele vai fluir aqui embaixo, eu vou falar, esse material ele é para injeção, esse material é para extrusão, esse material é para filme, esse é para termoformadora, esse para sopradora, tudo nessa máquina aqui. Aí aqui eu tenho o DSC e o TG,
tirar, que eles são para ver a questão de temperatura do material. Quando eu vou fazer um produto novo, um polímero novo, eu não sei que temperatura de processamento, eu consigo descobrir ali. Aí o último lá da ponta é de flamabilidade, então eu coloco ele lá e vou ver as características da chama dele, como ele vai queimar, o tipo de fuligem que ele vai sair, qual é a cor da chama dele, então tudo isso eu consigo identificar o material que eu tenho. É o famoso teste do isqueiro, né? O famoso teste do isqueiro, só que como é na máquina a gente não sente o cheiro, a gente só vê as características da chama. Aí aqui eu tenho a máquina universal de raios. Eu faço de tração, compressão e flexão. Então eu prendo um corpo de prova aqui e eu vou alongar ele até ele romper. E vejo qual é a máxima que ele alonga. E aqui eu tenho do impacto. Eu tenho impacto laser e impacto Sharpie. Então eu coloco o corpo de prova aqui e ele desce e vê a quantidade de energia que esse corpo absorve, esse material absorve. Então é mais para aplicação automotiva, né, que tem que ter um impacto, eu consigo saber. Aí aqui eu tenho o corpo de prova da tração, ó. Então ele vai alongando tudo até ele romper. Esse material, para aquela máquina, ele não rompe, eu precisaria de uma máquina maior. Então ele alongou, ele é PP. Bacana. Dá para saber só tudo aqui, né? Só um pouquinho. Que a gente faz o teste no isqueiro ali, fica ali, né? Mas eu faço também para os alunos conhecer pelo cheiro. Nós vamos para onde? Obrigado, viu, professora? Vamos desviar só um pouquinho, só para você ver uma coisa legal. Hein? Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Eu tenho um curso de redes aéreas, essa é uma rede morta. Caramba, e eu tenho a baixa lá. O pessoal está em aula. Então são funcionários da EDP e da Manserve. Putz, que então, tem legal. os caminhões aqui e tal, por lá, eles aquela sobe. A empresa manda o caminhão. Então, depende da aula, né? Tem o meu professor, mas aí está em ambiente de ensino, ó. Ou deve estar em intervalo, ou deve estar na apresentação lá da economia. Caramba, que legal. Esse aí já é o aluno dedicado já, né? Já sai daqui para dentro, né? Nós estamos com 100% aluno empregado hoje. O emprego está pleno. Lógico, ninguém tem mão de obra. Ontem, eu assinei dessa escola 13 desistências. Curso, porque tomei emprego, tomei outro emprego. Se eu não estivesse formando esse pessoal, ia estar pior ainda. Então, vamos começar aqui Você conhece a extrusora de tubos? Vamos começar por aqui que é legal. Aqui é a nossa linha de reciclagem, né? Extrusão de área de reciclagem. Então a gente costuma, com os nossos alunos do curso técnico em plástico, iniciar esse trabalho na área de reciclagem, explicar para ele a questão da separação do material correto, né? Por isso tem um laboratório que você viu há pouco. Eles fazem toda a parte de trituração do material, vai para a extrusora e ali conforma novamente um pellet, né? Que vai ser utilizado tanto na injetora, na extrusora de filme, na sopradora. Então nós temos esse trabalho envolvido e desenvolvido junto Eles trabalham com material tanto virgem quanto com reciclado para entender o comportamento dos dois. Justamente, inclusive aquela porcentagem, né? Acrescentando o reciclável junto com o material virgem. E eles aprendem a fazer a mistura. Condição somente o virgem, somente o reciclável. Eles aprendem todo esse processo e o reprocessamento desse material aí. O reprocessamento interno você entra de cabeça na economia circular. Né? Sim, justamente. Que é para mangueira, né? Isso, aqui é a extrusão de tubos e perfis, né? Então tem aqui a perfil e a de tubo. Duas injetoras, onde tanto o aluno do curso técnico, né, em plástico, como eu falei anteriormente lá, o curso do projetista de moldes para plásticos e o consultor de moldes para plásticos, eles atuam aqui tanto na preparação, programação e operação da máquina também.
E esses materiais dos cursos aqui, eles ficam circulando sempre aqui? Sempre aqui. Moe, faz o pellet, E vai volta para a pra extrusora, máquina. faz, volta para outra. Até ele degradar totalmente, né? Aí tem a questão do descarte correto também depois desse material. Aqui nós temos uma máquina, né, injeção e sopro de PET, né? Então ele tem a própria máquina, injeta a pré-forma e já sopra o produto também. Essa máquina é bem bacana. Nós tivemos no passado, hoje em dia, graças a Deus, a gente conseguiu equalizar isso. Imagina. A questão educacional, muito difícil você não tem um profissional que conhece todos os processos. É quase um para cada um. Sim. Então, para você, é difícil você trazer o médico que opera para ele dar aula, né? Entendeu? Então, no começo foi muito difícil montar a nossa equipe. Aí hoje a gente está com a equipe redonda e tem cada um profissional no seu setor. E duas sopradores, Extrusoras de filme. Essa aqui eu acho que você não conhece, é uma termoformadora. Na verdade o Senai, como é um Senai modelo, né? O Senai é maravilhoso, enorme. Tem que estar com a melhor máquina, né? Então vamos lá. Só que para quem não conhece, é uma termoformadora. Consagra. É uma termoformadora de chapa. Posso perguntar para o aluno como que opera? Você pode me explicar a operação da máquina? A gente coloca, primeiro a gente tem as chapas, aí a gente tira o plástico dela. Que material que vocês estão moldando aqui? A gente está moldando P. Aí a gente coloca a chapa na máquina, Tá. a gente posiciona certinho, isso a gente coloca para a máquina mudar, né? Aí acontece o aquecimento do molde pelo forno, ele tem os resistores que aquecem, quando ele desce o plástico se plastifica, aí o forno sobe, acontece o vácuo por meio da pneumática e depois o resfriamento. Aí a gente tem a chapa pronta aqui também. Perfeito, saiu. Então ele faz a alimentação da chapa. Sim, aqui no caso é contínuo, né? A gente tem que alimentar, mas tem outras máquinas que são contínuas, como por exemplo para fazer copinho descartável. Vocês têm equipamento contínuo aqui também? Não. Tá. Aqui a gente tem só os contínuos, que é o operador que alimenta a máquina. Qual a espessura desse material que vocês estão trabalhando, vocês sabem? Porque no passado aqui. Não? Mas acho que por volta de uns 2 milímetros. É 1 milímetro e pouco. 1,5 milímetros por aí. Legal. Obrigado. Sou o Thiago. Bom dia, Thiago. Tudo Especialista bem? em todas as áreas aqui. Bem, Thiago, além de jogar bola, você vai fazer o quê aqui? A gente vai fazendo agora um balão, né? Graças a Deus, ontem eu nem joguei. É bom.
Caramba. Aqui a gente tem um misturador para fazer compostos de PVC. Aí a gente faz a formulação aqui, depois vem aqui na calandra e faz a manta. Aí eu peguei uma manta para vocês verem também. Foi os alunos que fizeram. Muito legal. Então a gente põe os grânulos aqui, né? Aí essas chapas elas esquentam e vai rodando o material. Aí ele vai homogeneizando até fazer a chapa, né? Até fazer esse filme. E aqui a gente tem um moinho também só para o PVC. E aí já deixa tudo separado para... Ele já faz, já moe e já volta, né? Já volta, exatamente. Caramba, não conhecia de uma máquina pequena assim. É uma calandra pequenininha, né? Ah, bacana. Eles aprendem só tudo aqui, né? Só Poxa, parabéns. pouquinha Viu? coisa. O técnico é 1 ano e meio? 1 ano e meio. Só o César agora que é 2 anos. Aqui no de plástico forma quantos por ano? 30, por aí. A turma é 32, né? É, a turma é 32. 16. Nós estamos com 32. Normalmente, a gente trabalha, se é 1 ano e meio, forma os 32 e entra uma turma Entra uma depois. outra turma nova. Mas cada ano tem saindo uma. Cada 1 ano e meio Tem entra uma turmas turma nova. tem turmas que não, a gente faz cada 6 meses. Aí tá, depende da cultura. E também não adianta você ficar formando muita gente também, se o mercado não absorver. Então a gente fica sempre monitorando essa situação de absorção. do mercado. O de termoformar, vocês vão ver o que vai acontecer com o curso lá. Tá, todo mundo quer, não tem. O Getor é menos ruim, né? É ruim também, mas é menos. O cara do Peru veio falar sobre o curso. Blow também. Oi? A Injection Blow também, porque hoje está tudo migrando para PET. A Inject Blow Está todo mundo migrando aos É porque na maioria a Inject Blow não é todo mundo que tem, né? Não. Então o cara está adquirindo equipamento novo, que é uma tecnologia nova, então precisa, a demanda é maior, né? Obrigado, professora. Oi, eu estou aqui com o professor Leonardo. Então, ele está demonstrando a unidade móvel de economia circular do Senai, que nós vamos conhecer. Mas conta um pouquinho para a gente antes o que que aborda na economia circular na unidade móvel. Antecedendo o Fórum Mundial de Economia Circular que teremos aqui no Brasil este ano, o Senai está tendo como uma das ações a unidade móvel de economia circular. Essa unidade móvel ela vai percorrer alguns municípios do estado de São Paulo. Hoje ela está na região de Guarulhos, ela já esteve na região de Jundiaí e na região de Itu. E daqui vai para São José dos Campos. Antecedendo esse fórum, o Senai está com essa tratativa de explicar o que é uma economia circular e passar os conceitos de economias circulares. Nessa unidade em questão, que nós estamos em Guarulhos Dutra, nós temos 3 ações de economia circular. Nós temos a economia circular do aço, onde todo o material ferroso que antes iria por uma empresa de reciclagem, hoje vai para a empresa de metalurgia, onde esse material volta para nós em lingotes ou em chapas de aço. Então todo o material ferroso ele recolhe e nos retorna. Também temos uma economia circular do papel, folhas sulfites. Então esses papéis, folhas sulfites, vão para uma empresa recicladora e nos retornam em papel toalha ou em guardanapos e papel higiênico. Também temos uma economia circular voltada aos fios e cabos, onde uma unidade do Senai recolhe esse material, separa o cobre do plástico e esse plástico retorna para nós no formato de tubos e mangueiras. Que bacana. É bem completo. Então acompanha a gente aí na visita à unidade móvel. Tá em aula aqui, a gente não vai fazer barulho. A evolução começa com você. Vivemos tempos de transformação. Nosso estilo de vida não pode seguir do mesmo jeito. Nossa economia, baseada na criação infinita de produtos, precisa repensar sua cultura. Os ciclos da natureza nunca estiveram tão descompassados.
E os impactos desse desequilíbrio não podem mais ser ignorados. Em nenhum outro momento da história da humanidade, a atitude de cada indivíduo foi tão crucial para criar um novo estilo de vida como agora. É hora de experimentar o poder da não-ação, ressignificar nossa relação com o consumo, refletir antes de acumular o que não vai ser usado e abraçar um ciclo de uso mais consciente e sustentável. Quanto menos desperdiçamos, mais preservamos. Quanto menos tiramos da natureza, mais a Terra nos devolve. Se o mundo digital acelerou o tempo, diminuiu as distâncias e conectou inteligências, por que não usar isso a nosso favor? Vamos multiplicar a eficiência que as novas tecnologias nos trouxeram para somar tempo, ampliar recursos e poupar a natureza. E para finalizar, vamos aqui na sala do boss, né? Aqui nós temos o meu amigo Wagner. Tudo bem? Meu amigo Renato, professores. Sejam bem-vindos. Bem-vindos. E vamos aqui agora olhar os termos do contrato de cessão do equipamento MTF para o Senai Guarulhos, que vai ficar alocado em Mariporã. Mais uma vez falando, é o primeiro curso de termoformagem que eu conheço. Está nascendo aqui agora, nesse momento. Wagner, faça as honras. Parabéns. Sonho. Muito obrigado. Parabéns. Obrigado pela confiança. Primeiro curso saindo aqui. Isso aqui vocês vão ver. Você que precisa muito de um operador de máquina formado, entendendo um pouco mais, ó, já pode mandar para o Senai. Procura essas figuras aqui, ó, que vai dar tudo certo. Vocês vão formar os seus operadores. A partir de agora temos um curso. Isso aí, parabéns. Pessoal, terminando aqui a primeira visita no Senai de Guarulhos, na frente da nossa máquina, é claro. E comenta aí se gostou, curte, compartilha e comenta, deixa comentário para ir para a parte 2, que a gente terminar de mostrar o Senai. É muito grande, a bateria está acabando e infelizmente a gente não estava pronto para percorrer tanto.